Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Paz e bem, no nome do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração à Rainha dos Anjos. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda a parte, refreando a sua audácia e precipitando-os nos abismos. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai a Deus por nós. Ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Vem, divina vontade, instaure o reino em minha alma e reine em mim assim como reina no céu. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 29º domingo do tempo comum, 18 de outubro de 2020. Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra das vossas asas abrigai-me. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Os fariseus estavam tentando pegar Jesus de todas as formas. Para isso faziam artimanhas, armadilhas mesmo, preparavam armadilhas, ciladas para Jesus, para tentar fazer com que Cristo entrasse em contradição ou falasse algo que ia contra as leis. Poderiam complicar a situação de Jesus. E em uma dessas tentativas, Jesus nos mostra lições de respeito às autoridades constituídas. Estamos neste mundo só de passagem, somos estrangeiros aqui, né? Pois nossa pátria definitiva é o céu. Mas, enquanto estivermos aqui como cidadãos, temos deveres e também direitos iguais. E não devemos pedir ou aceitar privilégios. Deveres e direitos iguais, sem barganha, sem buscar privilégios. Quem fica tentando buscar privilégios, tentando passar por cima dos outros, se achando melhor que os outros, isso é pecado. Então não podemos viver alienados das coisas que nos cercam, pois nossa fé nos orienta a reconhecer nas autoridades a missão que receberam de Deus. Essas autoridades constituídas só vão estar ali sobre obra e graça de Deus. E não temos que julgar nem nos preocupar com o que fizerem. Se eles são constituídos por Deus, depois eles também vão se acertar com Deus. E lembrem-se, não sejamos maus operários. Quem sois vós, maus operários? Não te conheço. Então, se Deus deu à autoridade constituída essa graça, essa missão de cuidar, então também eles vão se acertar com Deus. E lá no tempo de Jesus, lá na Palestina, e muitos outros territórios eram ocupados pelos romanos, né? E o imperador, para fazer, teoricamente, as reformas ou melhorias, ou manter paz, exigiam impostos. E na moeda dos impostos vinha o rosto do imperador, nesta moeda. Então, naquele momento, Jesus tinha que sair daquela pergunta sobre ser lícita ou não a cobrança de impostos. Então, a situação era tão complexa, porque o que os fariseus fizeram? Mandaram pessoas do partido de Herodes, os chamados herodianos. E os fariseus mandaram os seus discípulos, os discípulos dos fariseus. Os herodianos eram favoráveis à cobrança dos impostos. Já os fariseus achavam ilícitos o pagamento dos impostos, pois eles achavam que, ao pagar o imposto, estavam reconhecendo a divindade do imperador. Ou seja, de um lado, herodianos a favor, de outro, fariseus contra. Só que nessa hora eles se juntaram, porque qualquer um deles ali iriam pegar Jesus. Se Jesus dissesse sim, ele ficava numa situação muito complicada. Se dissesse não, se complicaria com os fariseus, com os herodianos. Então qualquer resposta poderia colocar Jesus em uma situação bem difícil. Pois se dissesse sim, agradaria os herodianos e contrariaria os fariseus. E se fizesse ao contrário? Se dissesse não, ia contrariar os fariseus e tudo. Mas Jesus percebeu aquilo ali. Jesus já sabia o que ia acontecer. Então desarmou eles. Perguntou: cadê a moeda do imposto? Está aqui. Leem. Então lê para mim o que está escrito nessa moeda. Então, levando-os a reconhecer que era César o imperador, que mandava no país. Então, quem mandava ali era César.
a parte territorial, a parte humana, quem mandava era César. Ele era constituído. Só que a face do imperador, então o que fosse do imperador tinha que voltar para ele. Dar a César o que é de César. Então, se na moeda tinha a face de César, tinha uma inscrição para César, então que aquilo voltasse para ele, porque aquilo era dele. Mas dai a Deus o que é de Deus. Jesus foi rápido. Na hora que dai a César o que é de César, Jesus já jogou rapidamente. Dai a Deus o que é de Deus. E nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Isso é plena certeza. Se a moeda deveria ser devolvida ao imperador, porque lá tinha o rosto dele nela, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, presta atenção. A moeda era devolvida ao imperador em forma de imposto, porque tinha lá naquela moeda o rosto, a imagem do imperador. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o imperador também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então também o imperador tinha que se voltar para Deus. Todos pertencemos a Deus. Todos pertencemos. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos em nós a imagem de Deus. Deus quis nos criar assim. Então todos nós estamos subordinados a Deus. Por isso deveríamos ser mais comprometidos em tornar nossos ambientes mais humanos, mais justos, mais fraternos, mais pacíficos. E é o que Deus espera de nós. Vamos colocar assim, seria o nosso imposto para Deus, nós devolvendo para Deus o que Deus nos deu. Essa imagem está sempre levando Deus para o irmão. Portanto, ao reinado de Deus, o que a Deus pertence. Ao reinado de Deus, o que a Deus pertence. Nós pertencemos a Deus. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então que nós saibamos nos entregar mais a Deus, nos dar mais a Deus, porque nós pertencemos a Ele. Dai a Deus o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos guarde e nos proteja. Que Ele volte sua face sobre nós. Que Ele venha nos guiar, hoje e sempre. Então que Deus misericordioso, esteja nos guiando sempre, em todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.